Bom, estou de volta aqui com todos vocês e agora a gente vai entrar especificamente sobre o que habilidades ou o que nós podemos desenvolver, o que podemos fazer como músicos, como podemos desenvolver nossas habilidades também. Bom, como pianista, eu posso dizer que a gente sempre tem aquele sonho. Bom, eu quero tocar com diversas orquestras, eu quero viajar o mundo. A grande maioria de quem se formou em performance, como é o meu caso, tem esse sonho, né? Mas quais são as habilidades que são necessárias para fazer isso acontecer? Num mercado que é tão instável como o mercado atual, em termos da economia, mas o nosso mercado, a nossa profissão, que é instável, né? Então, como a gente desenvolve isso, né? Como a gente desenvolve as habilidades? Bom, para quem quer seguir essa carreira de performance, primeiro, é necessário algo que eu adoro falar, que é a disciplina, né? Ser pianista, ser músico, é muito mais do que tocar um instrumento, é um estilo de vida. Então isso começa no seu acordar, você tendo disciplina, measuring, ou seja, tendo muito específico o goal que você quer atingir e realmente sempre olhando e sempre medindo se aquele goal está sendo, se aquele objetivo está sendo atingido. Então, a disciplina é muito importante. Algo que também é extremamente relevante é ter um bom mentor. Muitas pessoas pensam assim: bom, eu vou ter aula com esse grande pianista porque ele é um grande intérprete de Bach e eu vou ter aula com ele. Ou ele é um grande intérprete de Chopin, eu vou ter aula. Ele é um excelente músico, é um excelente intérprete. Mas, às vezes, ter aula com aquele mentor ou aquele músico não é a melhor escolha, porque ser um bom pianista não significa que a pessoa também é um bom professor. São coisas extremamente distintas. Ser pianista e ser bom professor são habilidades distintas. Então, para nós desenvolvermos o nosso pianismo também é extremamente importante que se faça a escolha de um bom professor desde o começo. Às vezes a gente não tem a sorte de encontrar um bom professor desde o começo, mas é importante que a gente esteja sempre buscando. E qual é a importância, o que tem que ser olhado com muita atenção quando a gente busca essa carreira de performance? Bom, o professor que eu tenho, que me orienta, ele está desenvolvendo as minhas deficiências? Ele está me fazendo pensar musicalmente? Porque eu gosto muito do que o Neuhaus fala sobre ser pianista ou sobre ser professor de piano. Ele foi um pedagogo incrível. E ele sempre falava: bom, eu não me considero pianista ou professor de piano, eu me considero músico, porque eu penso sobre a música primeiro. Então, ter alguém que comece a nutrir esse sentimento de olhar a música ao invés de olhar a nós mesmos, mas olhar a música como prioridade, servir a música desde o começo, acho que é algo extremamente relevante. Estar sempre buscando se aprimorar. Por exemplo, tem uma oportunidade de ter masterclass com grandes nomes? Vamos ter esses masterclass, vamos buscar formas de ouvir uma crítica construtiva, porque essa crítica construtiva sempre nos faz crescer. Eu continuo tendo aulas de piano, eu acho extremamente importante, principalmente porque eu continuo tocando, eu gosto de tocar, amo a minha carreira, a carreira que eu escolhi, mas eu também amo ensinar. Então, o maior investimento que eu faço em ter aulas, em ter masterclasses com professores que são incríveis pianistas, músicos de grande nome, músicos que podem estar realmente que podem trazer um pensamento diferente, uma forma de tocar, abrir a minha cabeça para tantas coisas, isso é extremamente importante. Muitas pessoas falam: mas Aline, a carreira de música é uma carreira cara, se eu quero ter aula com grandes professores, isso é muito difícil. É e não é, mas a internet, ela também veio para ajudar. No YouTube tem uma série de vídeos
de masterclasses, de aulas, de tutoriais com grandes nomes e sempre assistindo a esses grandes mestres, isso sempre traz algo diferente na nossa forma de pensar, na nossa forma de tocar. É muito importante também que quando a gente está desenvolvendo, enquanto desenvolvemos a performance, ou tocar, né, isso tem que ser desenvolvido desde o começo, com os nossos alunos também, né, quando a gente está ensinando, isso tem que estar sempre sendo desenvolvido desde o começo, sempre tocando em qualquer oportunidade que a gente tenha para criar o que a gente chama de casca, né? Bom, eu toco para um pequeno grupo, bom, agora eu vou tocar para um grupo maior. Então isso vai gerando confiança. Então na performance, que é o que muitos músicos sempre têm a ideia, não, eu quero somente tocar, eu não quero ensinar, não quero fazer nada que não seja tocar. O que é necessário? Bom, a disciplina é necessária, como nós falamos, sempre está medindo o quanto está crescendo, o que quer fazer, qual é o objetivo de repertório, sempre se reconhecer quais são os seus pontos fortes, os pontos fracos, saber se relacionar, tratar as pessoas bem, também faz parte de ser um músico de sucesso, porque a música nada mais é do que a extensão de quem somos. Muito do que somos a gente transfere para o instrumento. E a música nos faz seres humanos melhores. Então, se a música nos faz seres humanos melhores, isso significa que nós vamos tratar as pessoas também ao nosso redor de uma forma mais amigável, sem ego, porque na verdade a grande estrela é a música. Algo que é também extremamente importante é desenvolver a nossa habilidade de reconhecer e de tocar diferentes estilos e realmente utilizar as ferramentas necessárias. Então, se eu estou tocando Bach, a minha forma de ver o piano, a minha forma de tocar vai ser muito diferente da forma se eu estou tocando uma peça, por exemplo, do período romântico, como Chopin. Então, é extremamente importante falar que nós temos que sim criar essa concepção, essa ideia, e isso vem através de ter uma aula com grandes professores e de vivência, e de escutar grandes mestres, escutar grandes pianistas, e a gente vai criando a nossa própria identidade enquanto performer. Eu gosto também de falar, porque existe uma ideia muito romântica sobre o que é ser pianista. Bom, aquela pessoa tem um talento absurdo, aquela pessoa tem um talento magistral para o piano. Sim, existe muito do talento, o talento é extremamente importante, digamos assim. Mas o que realmente importa é a dedicação, a disciplina e também o entendimento que a gente não é por osmose, a gente não aprende, porque bateu um anjo e eu vou sair tocando piano. Não, existe um treinamento para isso, e um treinamento mental, porque é um treinamento que exige foco, um treinamento físico. Eu considero ser pianista como ser um atleta de alta performance, porque a gente tem que ter um alto grau de disciplina, e não somente isso, saber lidar com os altos e baixos da profissão e continuar persistindo, os altos e baixos da nossa própria vida, e não deixar isso interferir com a nossa prática, o que é, às vezes, muito difícil. Especialmente se a gente é mais adulto, especialmente se a gente é mais pessoas mais, que a gente fala emotional person, se a gente é mais emotivo, mais sensível, é difícil, mas a gente vai criando isso. Algo que eu gosto muito de falar, que para termos uma vida como pianista e desenvolvermos cada vez mais as nossas habilidades como pianista de performance, tocando, é muito importante a prática de esportes, porque o esporte, ele nada mais é do que... O piano também, ele exige o mesmo tipo de disciplina. E quando você treina o seu corpo, e quando você começa a treinar o seu corpo, e ter a disciplina de fazer esporte e ginástica todo dia, você acaba treinando a sua mente também. E isso é extremamente importante se a gente está lidando com arte. É extremamente importante. E também
considero extremamente importante, que muitas pessoas não falam, sempre ter um counselor, um psicólogo ou um terapeuta. Por quê? Porque o terapeuta ele vai ajudar nesse processo de lidar com as emoções e às vezes o ato de procrastinar na prática, e nós músicos, às vezes lidamos com isso, com a procrastinação. E a gente tem que saber como, ok, eu estou procrastinando, por que que isso está acontecendo? Por que que eu não estou sendo o meu melhor amigo agora? Eu tenho que estar praticando, eu tenho um concerto em 2 meses, eu tenho que estar praticando, por que que eu estou procrastinando? Quais são as razões atrás da minha procrastinação? Então é extremamente importante estar nutrindo diferentes aspectos e sempre, 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 nunca parar de aprender. Sempre ser humilde com relação ao aprendizado, a melhorar, olhar, gravar as suas próprias performances e olhar com um olhar crítico, não só criticando negativamente, mas também olhando o que foi positivo. E sempre, sempre, sempre estar na busca de um som cada vez mais refinado e cada vez mais bonito.